tarde, estamos vindo aqui na parte da tarde com vocês. Vocês dormiram bem? Eu dormi bem. Não vou falar que dormi mal, não, porque ontem à noite eu não passei muito bem. Você sabe que eu ando passando muito bem, não. Minha garganta, assim, ficou bem ruim. Na parte da manhã eu achei que eu nem fosse abrir o brechó na parte da manhã. Abri, não vendi nada até agora. Mas como eu falo com vocês, que Deus sabe todas as coisas. Olha o tanto de roupa que tem. Comprei mais roupa ontem. Comprei mais roupa. Olha que gracinha, gente, olha. Olha que gracinha, R$ 20 cada peça, ó. Short da Poo, de marca, ó, cropped. Tá usando muito preto e branco agora, ó. R$ 20 cada peça, R$ 40. A menina já sai daqui, né? Toda moderninha. Nós temos também uma bermuda social novinha, aquela preta ali, ó. Tá, aquela outra manequim com a camisa social branca, com risca de giz. R$ 20 cada peça, com R$ 40. Sai bem vestido daqui. Nós temos também essa aqui, ó, essa saia aqui, que é aquele verde que tá usando agora neon. É uma saia tamanho 46, não tem stretch, cintura alta, R$ 20. Nós temos também esta blusa de malha novinha por R$ 20. Veste de um tamanho 40 até um 46, com busto P ao médio. Gente, cada roupa boa, né? E, ó, olha aqui, esse aqui é masculina, tá vendo, ó? Esse daqui é masculina, é uma camisa masculina, ela é importada, ela está assim, não tem nada, gente, porque eu não vendo nada que esteja manchado, que esteja com algum probleminha, ó. Ela é R$ 20 essa camisa. Essa calça, ela é da Oskley, ela é tamanho 38, ela é novinha, calça masculina, novinha, aquelas que ficam mais apertadinha, mas não tem stretch não. Ela é R$ 40, porque a gente paga mais em cada peça. Tem peça que paga menos, tem peça que paga mais. E é o tanto de roupa que tem ali. E eu comprei mais ontem, você acredita, sem vender. Mas, sabe que eu fico pensando assim, ó, a gente que é brechoseira, a gente tem aquela mania de comprar. Compra pra gente, compra pro filho da gente, compra a mãe da gente. E eu só uso de brechó. Aí eu falei assim, não, eu vou lá, eu vou comprar só pra mim. Mas chegando lá eu vi coisas por brechó e fui vendo marcas famosas. Aí fui ficando assim, comprei muito, comprei muito. Tipo assim, não vendi, né? Mas Deus sabe todas as coisas. Eu fico pensando, vai que chega uma mocinha querendo uma coisa de marca, gente, nossa, tá muito ruim. Deus que me perdoe, mas assim, hoje eu vá. Ajuda, por favor. Tô orando, tô pedindo a Deus, mas é tudo no tempo de Deus, né? Não posso ficar aqui chorando, não posso aqui. Eu peço a Deus, gente. Peço a Deus em nome de Jesus que ele traga os clientes para mim, para comprar de mim aqui e para comprar de vocês também, né? Porque todo mundo merece. Aí. Então nós estamos em 1 versículo 5, né? Capítulo 5. 1 capítulo 5. Ontem nós terminamos o capítulo 4, no versículo 34. Pessoas de todas as nações vinham para ouvir a sabedoria do rei Salomão, que era filho do rei Davi, ungido de Deus, com Batseba, incluindo reis de toda a terra que tinham ouvido falar da sua sabedoria. A guerra continua entre Israel e o povo da Palestina. São irmãos de sangue, DNA, mas continuam por causa de território, de terra, como é no aqui, ó, que nós estamos lendo, as guerras e as matanças também tá acontecendo lá, muitas pessoas morrendo. E claro que nós não vivemos nessa época aqui, né, para ver que gente, muito mais pessoas morria povo, um povo, uma nação inteira, quando Deus queria que tomasse o território deles, que Deus é Deus, né, e nós, quando morre 500 pessoas, a gente já fica muito triste, porque, né, nós não queremos guerra, não queremos morte, né? Muita coisa ruim acontecendo, cada coisa, gente. Hoje eu vi um tal de um pastor que ele é de uma... Nossa, eu nunca vi um troço galpão. Que é isso, gente? Um menino, um rapaz de 20 e poucos anos, sabe? Falando coisas assim horríveis, íntimas para as meninas. Tem esses negócios assim, gente, você tem que, sinceramente, a gente vê a árvore pelo fruto. Se você vê que o fruto não tá bom, sai fora, meu filho, sai fora. Eles querem fama e dinheiro. E hoje, por like, gente, tem muita gente fazendo coisas erradas aí, fingindo uma coisa que não é. Cuidado com like. Like e dinheiro.
porque lá é que dá dinheiro, né? Então vamos aqui em 1 Reis, capítulo 5, versículo 1. Nós terminamos no capítulo 4, no versículo 34. Pessoas de todas as nações vinham para ouvir a sabedoria do rei Salomão, filho do rei Davi, ungido de Deus, com Batseba, incluindo reis de toda a terra que tinham ouvido falar da sabedoria do rei Salomão, porque ele pediu sabedoria para Deus, Pai de Jesus, e ele deu para ele muita sabedoria. Ó, capítulo 5, versículo 1. Quando Irão. Irão era uma pessoa. Irão. Irão, não é Irão de ir, não. É Irão mesmo. Ele era rei de Tiro, de um país chamado Tiro. Ficou sabendo que o rei Salomão, filho de Davi, ungido de Deus com Batseba, havia sido ungido rei como sucessor do seu papai, o rei Davi, ungido de Deus com Batseba, enviou os seus servos ao rei Salomão, pois Irão, que era rei de Tiro, de um país chamado Tiro, sempre tinha sido amigo do papai do rei Salomão, do rei Davi, ungido de Deus com Batseba. Versículo 2. Então, o rei Salomão, filho do rei Davi, ungido de Deus com Batseba, mandou dizer ao rei de Tiro, que se chamava-se Irão. Versículo 3. Sem dúvida, Irão, você sabe que o rei Davi, ungido de Deus, o meu papai, não pôde construir uma casa para o nome de Jeová, de Javé, de Deus do Exército, Pai de Jesus, o seu Deus, por causa das guerras, travadas contra o meu pai, rei Davi, ungido de Deus, de todos os lados. Você sabe como é que é. Até que Jeová, Javé, Deus do Exército, Pai de Jesus, colocou os inimigos do meu papai debaixo da sola dos pés do meu pai, do rei Davi de Deus. Gente, vou falar sobre isso aqui no versículo 3 do capítulo 5 de 1 Reis. Tinha uma menina que ela trabalhava comigo na empresa, que ela sempre falava que Deus ia fazer isso com ela, que ia colocar os inimigos debaixo dos pés dela, que era uma promessa de Deus para a vida dela. Só que Deus não prometeu para mim, não prometeu para você, não prometeu, ele prometeu para o rei Davi, ungido dele. Não prometeu para mim, nem para você, nem para sua prima, nem para o seu vizinho. Eu acredito que a promessa que Deus faz, ele fez para aquela pessoa. Ele fez para aquela pessoa, não para mim, não para você. Eu e você somos outra conversa com Deus, né? Nós somos outra conversa com Deus. Então, no versículo 4, mas agora o rei Irão, que é rei de Tiro, Jeová, Javé, Deus dos Exércitos, Pai de Jesus Cristo, que é o meu Deus, o Deus do meu pai, rei Davi, ungido de Deus, e também o meu Deus, do rei Salomão, me deu a mim, rei Salomão, descanso de todos os lados. Não há ninguém que se oponha a mim, o rei Salomão, filho do rei Davi, ungido de Deus, e com Batseba, e não acontece nada de mal a mim, rei Salomão, filho do rei Davi, ungido de Deus, com Batseba. Versículo 5. Por isso, eu, rei Salomão, filho do rei Davi, ungido de Deus, com Batseba, pretendo construir uma casa para o nome de Jeová, de Javé, de Deus do Exército, Pai de Jesus, que é o meu Deus, assim como Jeová, Javé, Deus do Exército, Pai de Jesus, prometeu ao meu pai, rei Davi, ungido de Deus, dizendo: olha, rei Davi, ungido de Deus, com Batseba, o seu filho, o Salomão, a quem farei sentar no trono no seu lugar, é quem construirá uma casa para o meu nome, o nome de Deus Pai de Jesus. Versículo 6. Agora, ordene que o seu povo corte para mim cedros do Líbano. Os meus servos trabalharão com seus servos, e eu pagarei o salário dos seus servos conforme o valor que você determinar. Pois você, rei de Tiro, Arão,
irão, irão, irão. Pois você irão, pois você sabe muito bem que nós não sabemos cortar árvores como os sidônios. Versículo 7. Quando o rei de Tiro, que chamava-se Irão, ouviu as palavras do rei Salomão, que é filho de Davi, ungido de Deus, com Batseba, alegrou-se muito e disse: que hoje Jeová Javé dos exércitos seja louvado, por ter dado ao rei Davi, ungido de Deus, um filho sábio para governar este grande povo que é o povo israelense, que é o povo de Deus que ele tirou lá do Egito. Israelense é. Capítulo 8, versículo 8. E Irão, rei de Tiro, mandou dizer ao rei Salomão, filho de Davi, ungido de Deus: ouvi, ó rei Salomão, eu ouvi a mensagem que você me enviou, tá? Farei tudo o que você desejar, providenciando madeira de cedro, como você pediu, e madeira de junipero, como você me pediu. Versículo 9. Os meus servos levarão as madeiras para baixo do Líbano até o mar, e eu, rei de Tiro, Irão, farei delas jangadas para seguirem por mar até o lugar que você, rei Salomão, me indicar. Lá eu, rei Irão, que eu sou rei de Tiro, vou mandar essas madeiras, desmancharei, lá eu as desmancharei, e você poderá levar as madeiras embora. Ele desmanchará o que? As jangadas, né? E poderá levar as madeiras embora. Em troca, você, rei Salomão, providenciará o alimento que eu pedi para o dia, para os da minha casa, para as pessoas, meus servos, que são meus. Versículo 10. Assim, o rei de Tiro, que chamava-se Irão, forneceu toda a madeira de cedro e junipero que o rei Salomão pediu para ele. Versículo 11. Em troca, o rei Salomão deu ao rei de Tiro, chamado Irão, 20.000 coros de trigo como alimento para os da sua casa, os seus servos, que iam levar as madeiras, e 20 coros de azeite de oliva puro. Ai, que delícia! Isso era o que o rei Salomão, filho do rei Davi, ungido de Deus com Batseba, que era até mulher de Urias, dava a Irão. O Irão era o rei de Tiro, da nação chamado Tiro. Todo ano o rei Salomão dava o azeite puro, os 20 coros de azeite puro e os 20.000 coros de trigo como alimento para eles todos os anos, em troca da madeira. Versículo 12. Jeová, Javé, Deus Exército, Pai de Jesus Cristo, deu sabedoria ao rei Salomão, filho do rei Davi, ungido de Deus com Batseba, assim como lhe tinha prometido. Porque no sonho, Deus perguntou para ele assim: Salomão, rei Salomão, o que que você quer? Ele poderia ter pedido assim: mata os meus inimigos, eu quero ser muito rico, 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 eu quero ser milionário, trilionário, eu quero ter todo o universo, todo o planeta Terra. Deus daria. Eu queria que mate todos os meus inimigos, mas não, ele pediu sabedoria para julgar o povo de Deus, que é o povo israelita, israelense. Versículo 12. Jeová deu sabedoria ao rei Salomão, assim como lhe tinha prometido no sonho, e havia paz entre Irão, que era o rei de Tiro, e o rei Salomão, e os dois fizeram um acordo. Versículo 13. O rei Salomão, que era filho do rei Davi, ungido de Deus, com Batseba, que a Batseba é aquela que você sabe que era mulher de Urias, né? Que o rei Salomão, o rei Davi, um dia estava muito calor, uma noite assim, aí ele pegou e foi
para a varanda da casa dele, ele viu Batseba, aquela mulher linda, tomando banho, maravilhosa. Aí ele mandou o servo dele perguntar, vai lá perguntar quem é aquela mulher lá. Aí o servo foi. Versículo 12. Jeová, Javé, Deus do exército, Pai de Jesus, deu sabedoria ao rei Salomão, porque foi ele que pediu um sonho para Deus, assim como lhe tinha prometido. E havia paz entre Irão, que era o rei de Tiro, e o rei Salomão, que era o rei do povo israelense e israelita. Os dois fizeram um acordo. Versículo 13. O rei Salomão, que era filho do rei Davi, ungido de Deus com Batseba, convocou homens de todo o Israel para trabalho obrigatório. Tinha que ser obrigado a ir. E 30.000 homens foram convocados para trabalhar obrigatório. Versículo 14. O rei Salomão enviava esses homens ao Líbano em grupos de 10.000 homens por mês. Esses homens ficavam um mês no Líbano e 2 meses em casa. E Adonirão é uma pessoa, Adonirão. Ele supervisionava os convocados para trabalho obrigatório, que era obrigatório. Versículo 15. O rei Salomão, o filho de Davi, ungido de Deus, com Batseba, tinha 70.000 trabalhadores comuns e 80.000 cortadores de pedras nos montes. Versículo 16. Ele também tinha, o rei Salomão, 3.300 encarregados que serviam como capatazes para supervisionar os trabalhadores. Versículo 17. As ordens do rei Salomão, versículo 17, as ordens do rei Salomão. Os trabalhadores extraíam grandes pedras, que eram pedras caríssimas, para que o alicerce da casa fosse lançado com pedras lavradas, tipo granito, tem? Tipo granito. Versículo 18. Portanto, os construtores de rei Salomão, filho do rei Davi, ungido de Deus com Batseba, e os construtores de Irão, era Irão era um rei de uma nação chamado Tiro, bem como os gebalitas cortavam as pedras e preparavam as pedras e preparavam as madeiras e preparavam as pedras para a construção da casa. Então isso aí já é antigo, gente, olha. Vamos ficar com Deus? Vamos, amém, em nome de Jesus.